Olá, como vocês estão? Meu nome é Ednilson Rodrigues e hoje eu queria conversar com vocês sobre o Setembro Amarelo. E eu estou adiantando um pouco os temas do Setembro Amarelo pela importância que eu acredito que esse assunto muitas vezes não é levado, né, não se dá muita atenção, mas é importante a gente abrir os olhos, o coração e entender a mensagem dessa cor amarela, né? Que é essa atenção. Tem algo que não está legal. E nos últimos dias eu tenho o hábito de acompanhar alguns canais no YouTube, canais de viagem, canais de vários tipos, de vários países. E eu vi um canal que estava na Coreia do Sul e estavam na estação de metrô. Aí mostraram ali, né, o vidro que fecha, fica fechado antes do metrô chegar. Parecido aqui com o metrô da Paulista, de alguns locais. Só que o comentário do apresentador me chamou a atenção. Qual o comentário? O índice de suicídio na Coreia é muito alto. Então eles colocaram esse vidro aí para ver se diminui a incidência de pessoas que pulam nos trilhos do metrô na Coreia do Sul. Aí eu me lembrei que há um tempo atrás, também vendo um canal de viagens, mostrou uma construção em Nova York, que depois de pronta, várias pessoas usavam esse local também para cometer suicídio. Vi outro canal falando sobre o Japão e falando da praça. Existe uma praça lá onde as pessoas vão e cometem suicídio. Né? Coreia do Sul, Estados Unidos, Japão, China. A China é um problema seríssimo também. O último andar dos prédios na China é bem complicado. Aí eu fiquei pensando, o que a gente estabelece assim como uma vida boa, uma vida legal? Como, o que a gente estabelece aqui de uma vida, vamos dizer assim, entre aspas, feliz, bem-sucedida? É viver num país de primeiro mundo, com várias oportunidades de trabalho, de crescimento, desenvolvimento. Um país onde tenha baixo índice de violência, baixo índice de desemprego, muita cultura, muita informação. E eu estava olhando as estatísticas da OMS e o impressionante, né, é como nesses países o índice é muito alto, o índice dessas ocorrências é muito elevado. O Brasil, por exemplo, né, na América Latina, é o país com o maior índice de depressão e ansiedade. E também um dos grandes índices também de suicídio. Eu falei várias vezes a palavra suicídio, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também quando fala essa palavra, porque muitas vezes as pessoas fogem, não querem ouvir, não entendem o que significa isso. Então eu fico pensando, poxa, se tudo aquilo que a gente estabelece como condições de uma boa vida, de uma vida estável, de uma vida alegre e feliz, não nos livra dessa dor, dessa angústia de pensar em colocar término à nossa existência. Por que isso acontece? O que nos leva a essa situação de perder a alegria de viver? De achar que de repente não vale a pena viver. Esse mundo que nós temos hoje, ele é extremamente imediatista, ele cobra muito, ele exige muito. E as pessoas fazem as coisas não por elas, mas o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. No Oriente é muito comum a pessoa ter esse tipo de atitude quando ela não corresponde à expectativa da sociedade, do meio que ela vive, da família que ela vive, das pessoas que ela vive, com que ela convive. Na Europa, Estados Unidos, também é a mesma coisa. No Brasil, não é muito diferente disso. Então nós vivemos num mundo hoje
que é extremamente violento na sua cobrança, na sua exigência de que a gente seja sucesso 24 horas por dia, que a gente tenha muitos bens, muitas propriedades, muitas conquistas. A gente precisa de muito troféu. Opa, desculpa, que quase caiu. A gente precisa de muito troféu na prateleira, né? Muito troféu na estante. Mas isso não assegura pra gente uma vida feliz, muito pelo contrário. E tem um outro detalhe. Eu te vejo, você me vê, externamente eu tenho uma imagem, você tem uma imagem. Mas isso é a imagem interna minha? Como é que eu me vejo? Como é que eu me sinto? Como é que eu me olho? O que está se passando comigo? O que eu estou vivendo? Como é que eu estou lidando com os problemas da vida, com as dificuldades da vida? Quais os sentimentos que estão aí pululando a minha mente, né? Estão ocupando o meu cérebro? Como é que eu encaro as minhas falhas? Como é que eu encaro os dissabores da minha vida? Então essa cobrança exagerada da sociedade, das pessoas, do dia a dia, vai minando as forças, vai diminuindo a nossa capacidade de superação. Então é preciso aprender, reaprender a valorizar a vida de fato. Entender que a vida não é o que o outro quer, o que o outro deseja, o que o outro almeja. A vida não é aquele sonho dos outros, não é aquele sonho fabricado pela mídia, pela sociedade, pelo establishment, establishment que existe hoje, né, que determina o que é uma pessoa feliz, o que é uma pessoa bem-sucedida, porque é um valor muito individual. Outra coisa que eu percebo também é a gente vai perdendo os nossos valores pessoais e vai assimilando valores que não são nossos, que não fazem parte da nossa existência. Eu preciso começar a voltar os olhos para mim, para entender o que eu quero, o que eu necessito, o que é importante para mim. Eu preciso ter pessoas em minha volta que estejam dispostas a me ouvir, a estender a mão, a me auxiliar. Eu preciso aprender a não ter vergonha, a não ter orgulho de falar, eu preciso de ajuda. Mas ao mesmo tempo eu preciso entender que essa ajuda terapêutica, psicológica, comportamental, não é mágica, não é de uma hora para outra, não é de um segundo para o outro. Ela exige de mim determinação. Vou cair, vou levantar, vou sentir medo, vou sentir pânico, vou sentir tristeza. Respirar fundo e vamos em frente. Eu tenho que me dar a oportunidade também de ser humano, de falhar, de errar, de cometer equívocos e não colocar no outro o poder de dizer você está certo ou você está errado. É assim que você vai fazer para ser feliz ou é assim que você vai fazer para não ser feliz. Não. Quem vai estabelecer isso sou eu, no dia a dia, no convívio, nas relações. Eu preciso entender quem eu sou, como eu sou. Eu preciso satisfazer não só meu ego ou as minhas necessidades materiais externas. Eu preciso tirar um tempo para mim. Tempo para parar, tempo para meditar, relaxar. O pessoal comete um equívoco muito grande que acha que quando eu vou para uma praia, para uma festa, ou me reúno com um monte de gente, que eu tô bem, que eu tô feliz, que aquilo vai fazer bem para mim. Às vezes não vai. Porque às vezes você é introspectivo, você é tímido, e você precisa de um pouco de distanciamento, você precisa entender, né, que aquele meio não vai te fazer bem, que aquela situação não vai te fazer legal. Tem muita gente que vai em festas, badala, vai para um lado e para o outro, mas dentro tá uma confusão, tá uma dor tão grande. Para isso eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. Eu preciso estabelecer o que é prioritário para mim, o que vale a pena para mim. E é assim que a gente vai começar
a sair um pouco dessa, né, dessa roda de samsara. O que é roda de samsara? Essa roda de repetição, né, de sempre fazer a mesma coisa, esse labirinto que a gente entra e não sai. Eu preciso parar, olhar, observar e ver a saída. Mas para isso muitas vezes eu preciso de ajuda, preciso de auxílio, preciso de orientação e não de fuga. Isso é por hoje, né? É o que eu queria passar para vocês. Vou falar mais sobre esse assunto no decorrer das próximas semanas. Mas pense nisso, reflita sobre isso, né? Deixa o seu comentário se você assistir esse vídeo. Deixa a sua reflexão. Fala um pouco do que você está vivenciando. Como a gente pode te ajudar, como é que eu posso te ajudar, indicando um caminho, indicando uma possibilidade, falando com você, não sei, né? Aproveita aí, se você assistir esse vídeo aí, deixa lá seu comentário, a sua observação, vai ser muito bom, vai ajudar, para que a gente possa, quando chegar no Setembro Amarelo, em setembro agora, a gente ter um material muito bom para poder conversar. E se você tiver um assunto que eu possa comentar, que eu possa falar, um tema que eu possa trabalhar para você, deixa escrito, fala um pouco, tá? Tenha uma boa noite, aproveite a vida, seja feliz, mas não por obrigação. Não seja uma felicidade sem dor, sem angústia, porque não tem. Isso faz parte da vida. Aprenda a saber o seu potencial, a sua capacidade, até onde você pode ir. Respeite os seus limites, respeite as suas vontades. E aí você vai ver que a vida vai dar outras possibilidades para você, para encontrar o caminho que você tanto procura. Fica com Deus, Deus do teu coração, da tua compreensão. Até o próximo vídeo.